Bom, como eu estava falando no início, essa aula é mais para a gente esclarecer algumas dúvidas que ficaram na aulas passadas sobre os pronomes, né, em francês. Nessa aula, vou tentar falar mais em português, porque uma aula, se eu falar muito em francês, vai passar muitas dúvidas e a gente vai acumulando dúvidas, né? Então, vou explicar mais em português e algumas partes vou falar em francês. D'accord? Quem que estava nas aulas que a gente falou sobre os pronomes? Só para ter uma ideia, não estou lembrando. Ah, Beatriz. Olivia, você estava? Eu Não, eu não estava. consegui participar. Ah, Olivia não estava. Fernanda participou, né? Sim, sim. Uhum, tá. Vou compartilhar, então, fazer uma breve revisão, bem rapidinho mesmo. Tá, sobre os pronomes que a gente falou até agora. Bom, em francês, vou falar em português nessa parte. Em francês, temos 5 pronomes pessoais, né? A gente tem um costume de falar sempre sobre os pronomes pessoais sujeitos, que a gente chama pronom personnel sujet, né? Que são je, tu, il, elle, on, vous. Beleza. Esse aí todo mundo sabe. Quem está começando o basiquinho já sabe disso. Só que em francês temos mais 4. O pronome pessoal sujet, o pronome pessoal tonique. Tonique é usado também, que é moi, toi, lui. Vou apresentar aqui os pronomes toniques. São esses aqui. Moi, toi, lui, elle, nous, vous, elle. O que eles servem? Se eu for resumir, eles servem exatamente para... Eles servem para identificar uma pessoa ou falar sobre uma pessoa sem precisar conjugar aquela pessoa. Vou dar um exemplo, porque falando assim parece que meio confuso. O exemplo, por exemplo, quando a gente fala je vais bien et toi, né? Eu vou bem, e você? Nessa parte, et toi, a gente está falando de você, mas o você não está conjugando, não está fazendo uma conjugação, a gente só quer indicar a pessoa. E você, né? Nesse caso, moi aussi, eu também, entendeu? A gente só quer falar que eu, não para conjugar necessariamente. Por exemplo, para insistir, toi, c'est toi qui as mangé la nourriture sur la table. Você, é você que comeu a comida na mesa. Entenderam? Tipo, para a gente indicar, mas não necessariamente para conjugar. Então, se eu for dar uma dica para vocês como usar os pronomes tonique, eu falaria assim: sempre que você quer usar o você, o eu, mas você não quer conjugar, você não precisa conjugar, usa os pronomes tonique. Por exemplo, et toi e você, né? Quando você precisa usar os pronomes pessoais, mas você quer conjugar o verbo, aí você usa os pronomes sujeitos. Por exemplo, moi et je vais parler français. Eu quero falar francês. Je vais parler français. Et toi, a segunda parte, a gente não está conjugando, né? Por quê? Porque em português você só tem eu, né? Eu, você, tu. Tanto para fazer o papel dos pronomes tonique, quanto para fazer o papel do pronome sujeitos, né? Em francês. Gente, já tá essa parte tranquilo? Tá. Aí a gente viu alguns exemplos de como aplicar, como usar. Para insistir, esse caso é para insistir, por exemplo, a gente usa os pronomes toniques, né? Moi, je suis marocain. Eu sou marroquino. Então, nesse caso aqui, o primeiro, a gente só está insistindo, a gente não está conjugando. Lui, il s'appelle Sacha. Ele
ele se chama. Então, esse ele aqui, ele serve só para insistir, não para conjugar o verbo. Para fazer a comparação. Por exemplo, je ne suis pas comme lui. Eu não sou como ele. Esse ele não está fazendo nenhuma conjugação. Ele só está aqui para indicar uma pessoa. Eu não sou como ele. Né? Je ne suis pas comme lui. Pour donner des réponses courtes, para dar respostas curtas. Qui va à la fête ce soir? Quem vai na festa esta noite? Moi et ma soeur. Eu e minha irmã. Então, eu, para indicar que eu vou. Né? Eu e minha irmã, só para indicar. Não para conjugar. Les pronoms toniques se met après. Ele pode se colocar depois de se. Esse se quer dizer e. E ce sont. Par exemple, não fala CG, nunca fala CG. Sempre fala c'est moi. Né? C'est moi qui a parlé sur la francophonie. C'est moi qui a parlé sur la francophonie. Então, para indicar que sou eu que fiz isso. Para indicar. Nunca fala c'est lui. Nunca fala c'est il. Fala c'est lui. Nunca fala também ce sont ils. Ce sont eux. Para indicar que são eles. Não. Então, para resumir, só para indicar, você vai usar os pronomes toniques. Para conjugar, você usa os pronomes sujeitos. E aqui vocês vão ter esse documento para revisar, d'accord? Se tiver mais algumas dúvidas, se quiser praticar mais para fixar esse conteúdo, então vocês teriam esse documento aqui disponível no Classroom para fixar melhor sobre essa parte. Bom, outro pronome que a gente viu era os pronomes pessoal, complemento do objeto direto, né? Le pronom personnel, complément d'objet direct. Bom, é assim. Dentro da frase, a gente tem uma parte da frase que a gente chama complemento do objeto direto, né? Vocês concordam, né? Então, os pronomes complemento do objeto direto, o papel dele, o principal, é substituir os complementos do objeto direto. Ponto. Esse é o papel deles. Olha, só para relembrar qual que é o papel dos pronomes. Os pronomes são palavras para substituir coisa que já foi dito. Para a gente não repetir as mesmas coisas sempre. Então, por exemplo, eu falei, je mange du riz. Eu como arroz. Je mange du riz. Aí, eu quero falar mais para frente du riz de novo. Para não precisar falar du riz de novo, aí eu vou substituir du riz com pronome. Esse é o principal papel dos pronomes, né? Os pronomes complément d'objet direct. Bom, vamos pegar como que a gente pode usar esses pronomes. Ele fugiu, tá. Esses pronomes complemento do objeto direto são mi, te, le, la, le, L apóstrofe, en, vous, les. São esses pronomes. Bom, por que utilizar? Por que usar? Já falamos, né? Para substituir coisa que já foi dito, não ficar repetitivo. Aí, como identificar palavras, o grupo de palavras que você pode substituir com os pronomes complemento do objeto direto? Basta você fazer a pergunta com qui ou a pergunta com quoi. Por exemplo, est-ce que, a gente está aqui, est-ce que tu as vu William? Será que você viu William? Est-ce que tu as vu William? Agora a gente vai fazer a pergunta com qui. Est-ce que tu as vu qui? A gente identifica que William seria a resposta. Tu as vu William. Então, William, nesse caso, ele seria o seu
de, o complemento do objeto direto nessa frase. Então, a gente pode substituir William com o pronome complemento do objeto direto. Então, William é a terceira pessoa de singular. Terceira pessoa de singular e do gênero masculino. Então, a gente vai usar le. Outro detalhe que a gente fala bem importante. Os pronomes a gente vai substituir sempre em frente do verbo principal. O verbo principal aqui é o verbo voar. Vou até anotar aqui. O verbo voar seria o verbo principal, o verbo ver, o verbo voar. Só que um detalhe, esse verbo voar está conjugado no tempo composto, que a gente chama de passé composé. Como já o nome fala, é um tempo composto. Ele é um tempo que é composto de verbo auxiliar mais o verbo principal, né? Esse aí todo mundo já sabe. Então, quando é um verbo composto, você vai substituir o pronome em frente do verbo auxiliar. O primeiro verbo, né? Verbo auxiliar. Nesse caso seria e. Então, nossa frase pode ficar oui, je le vu en face, aí completa. Se eu vi ele, né? Eu vi ele em frente desse carro preto. Então seria oui, je le vu en face de cette voiture noire. Ça va, les amis? Pode falar, Beatriz. Só não entendi essa última parte, professor. A partir do verbo. A parte do verbo, né? Como que a gente conjugou? Como que a gente colocou o pronome? Eu tô pelo celular, calma aí. Ah, você quer que eu O repita? L com o apóstrofo. Esquina. Entendi. Como que a gente colocou, então? A parte do verbo. Por que foi para vous? Vu, né? Isso. Então, quando a gente falou um pouco sobre o tempo verbal que é o passé composé, a gente falou que é o tempo que se conjuga com o verbo auxiliar mais o verbo principal, né? E o verbo auxiliar, nesse caso, o verbo voar, se conjuga com o auxiliar avoir, né? A gente vai conjugar o auxiliar avoir no presente, mais o participio passado do verbo que a gente chama participio passé. Eu vou traduzir literalmente, participio passado, né? Do verbo principal. O participio passado do verbo voar seria vu, né? Então, se a gente for conjugar o verbo voar, que é o verbo ver, no passé composé, ele é, em português, pretérito perfeito. Tipo, eu vi, eu falei, eu pensei, né? Aí, tipo assim, em francês fica assim. Je vu, eu vi. Tu as vu. Gente, pode me ajudar? Como que ficaria il? Como que ficaria il? A vi. Il a vu. E elle et nous? Nous Avons vu. Isso, nous avons vu. Vous, Vous avez. Vous avez vu. Il e elle. on vi. Il, elles ont vu. Ah, não sei porque o Google está corrigindo aqui, tá certinho. Às vezes o Google também buga, né? Tá certinho, aí ele tá vendo erro. Sei lá. Então, vocês conjugaram o verbo voar no passé composé. Até agora, tranquilo. Agora, o pronome que a gente vai substituir, como é em tempo composto, a gente não vai colocar em frente do verbo principal só, tipo aqui. A gente vai colocar em frente do verbo auxiliar. No caso, é o verbo avoir, né? Só que, mais um detalhe, o pronome que a gente vai colocar é le. Por que le? Porque William, que é a palavra que a gente vai substituir, ele é da terceira pessoa de singular, do gênero masculino. Então, seria le. Se for do gênero feminino, seria lá. Porém,
a gente tem mais uma informação. Quando temos duas palavras que têm vogais, né? No caso, se a gente for substituir aqui, o que vocês percebem? Alguém pode me falar o que tem aqui, nesse caso aqui? Alguém enxergou alguma coisa aqui? Se a gente Vogal colocar... com vogal? Como? Vogal com vogal? Isso, a gente percebe que tem duas vogais. Aí entrou uma regra do francês, né? Tipo, quando tem uma palavra que termina com vogal e a próxima palavra começa com vogal, a gente corta a primeira vogal e faz a ligação, a emenda. Coloca apóstrofo e emenda. Peraí. Coloca apóstrofo e emenda. Aí fica assim. Depois que a gente colocou esse L apóstrofo. Né? Tá, perfeito. Obrigada. Imagina. Uhum. Gente, alguém mais tem dúvida nessa parte? Ou tá tranquilo? Ça va? Então, vamos continuar. Se a gente continuar, só vou apagar aqui para ficar bonitinho. Vou deixar só do outro cor para diferenciar, né? Que é um entre parênteses. Ele se place avant, aí entra como aonde que pode colocar, mas a gente já falamos sobre isso. Tem um outro exemplo aqui. Il regarde la télévision. Il regarde quoi? Aí vem la télévision. Então, a gente pode substituir la télévision com o pronome COD, complemento do objeto direto. Então, la télévision é uma palavra feminina, então seria lá. E como a gente falou, sempre em frente do verbo principal. O verbo principal aqui é o verbo regarder. Então, ficaria em frente do verbo regarder. Então, se uma pessoa perguntar para você, tu regardes la télévision? Você pode responder evitando repetir a palavra la televisão de novo, que ficaria feia, né? Na conversação, repetindo as mesmas coisas. Então, você pode responder dessa maneira. Oui, je la regarde. Fica mais chique, mais elegante, né? Acho que tem mais exercício. Gente, eu realmente aconselho vocês fazer esses exercícios em casa. Vale muito, mas muito a pena fazer. Mesmo que não vou cobrar nota agora, que vai ter uma atividade sobre essa parte, mas vale muito a pena vocês fazer para fixar essa parte. Bom, a gente viu como usar os pronomes COD. Agora os pronomes complemento do objeto indiretos. Bom, a mesma coisa com os pronomes complemento do objeto direto. A gente sabe que a frase pode ter uma parte que a gente chama de complemento do objeto indireto. E os pronomes complemento do objeto indireto, como o nome já fala, o papel dele é substituir os pronomes complemento do objeto indireto, né? Aí, para identificar qual é o complemento do objeto direto dentro da frase, basta perguntar por aqui, d'accord? Olha, vocês precisam entender que esses pronomes me, te, lui, elle, nous, vous, leur, lui, ele é somente para pessoas, mesmo que a gente sabe que os complementos do objeto direto não pode ser somente pessoas, pode ser objetos também. Então, esses complementos podem substituir somente pessoas. E por isso, a pergunta que a gente vai perguntar aqui seria:
aqui, tá? E não pode fazer a pergunta com a quoi, para substituir lui ou elle e o restante. Gente, eu fui claro? Ficou alguma coisa meio subentendido. Claro, né? Tá. Oui. Por que eu falei tudo isso? Porque se a gente for fazer a pergunta com a quoi, a gente vai substituir com o pronome un, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, quero já deixar claro que esses pronomes só vão substituir pessoas, né? Por isso a gente vai fazer a pergunta com aqui. Alguns exemplos. A mesma maneira que você vai substituir o seu D é a mesma maneira que você vai substituir o seu I também. Por exemplo, aqui. J'ai parlé à mon père de ce qui s'est passé au marché. J'ai parlé à qui? À mon père. Aqui, à mon père. Então, a gente pode substituir à mon père com o pronome seu I, complemento do objeto indireto. Je lui ai parlé. Então, de novo, vai ficar em frente do verbo, quando é conjugado no tempo composto, em frente do verbo auxiliar. Je lui ai parlé. Outro exemplo. J'ai envoyé un message à mon ami. J'ai envoyé à qui à mon ami? Je lui envoie un message. J'ai envoyé un message, je lui envoie un message. Então, essa parte dos pronomes, a primeira parte dos pronomes, a gente terminou aqui. Bom, antes a gente vai na segunda parte, que é um pouco mais detalhado, que tem mais detalhes. Vocês têm uma dúvida aqui? Antes da gente passar para outra parte, segunda parte. Professor, só queria ver o exemplo. Je lui ai parlé, é isso? Aqui Je lui ai parlé, aqui em cima, né? Isso. Peraí. Je lui ai parlé. Esse aqui, né? Isso, obrigada. Je lui ai parlé. Je lui ai parlé. Tá. Alguém mais está anotando? Já vou compartilhar outro documento. Então, acho que nenhuma reação. Tá bom. Vamos para outro documento agora. Eu compartilho. Não acredito, eu compartilho o mesmo documento. Compartilhar. Esse. Tá. Isso aqui. A gente falou sobre os pronomes sujet, os pronomes tonique, os pronomes COD, os pronomes COI. Agora falta a última classe dos pronomes, né? Que é os pronomes adverbial. A gente chama os pronomes adverbial, são os pronomes un e i. E eu já quero deixar claro aqui, por favor, gente, não tente traduzir esses pronomes em português, porque vai bugar mais o raciocínio. Então, esses pronomes não têm a tradução em português. Então, eu quero que vocês entendam, prestem atenção no como que usar e por que usar. Pronto. Porque se você tentar traduzir, fica mais difícil. Tá. Isso aqui. Pronomes. Vamos começar com o pronome i. O pronome i, em francês, ele
vai substituir lugares, né? Nome de lugares. Se a gente for falar os termos mais gramaticais, ele vai substituir os complementos circunstanciais de lier. Bom, é um nome meio que chato, né? Porque é um nome grande e tal, gramatical. Ninguém gosta de gramática. Mas, se você quer estar se preparando para uma prova lá para frente, é melhor você anotar esses nomes, porque lá para frente, se você vai fazer prova, vai cair. Mas, se você só quer falar francês, então, saiba que o I, ele vai substituir lugares, né? Mas, qual o nome que você vai dar para esses lugares? A gente chama em francês complément circonstanciel de lieu. Então, para achar esses complementos circunstanciais de lieu, a gente faz a pergunta o, né? Para achar complemento circunstancial de lieu. E ele pode substituir também o seu i. Você lembra que a gente falou que os pronomes complemento seu i, eles só podem substituir pessoas, né? Agora ficou uma parte, né, que é objetos, né? Porque os complementos do objeto indireto não são só pessoas, são objetos também. Então, essa parte de objetos ficou com i. Então, quando você tem dentro de uma frase um complemento do objeto indireto, você tem que identificar se esse complemento é pessoa ou é objeto. Se é pessoa, você vai usar os complementos, os pronomes, complemento do objeto indireto. Se é uma pessoa, não, eu falei o contrário. Calma, vou respirar. Se é uma pessoa, você vai substituir com o complemento do objeto indireto. Se é um objeto, você vai substituir o complemento i. D'accord? Tá. Então, para resumir o papel de i, esse complemento i, alguém quer falar? Resumindo o papel de i. Fala com suas palavras mesmo. O que você entendeu? Não precisa ser igual ao meu jeito, não. Alguém quer arriscar para falar, explicar? Resumindo, qual o papel de i? O que ele pode substituir? O i pode substituir lugares. Uhum. Por exemplo, tem uma afirmação, daí você pergunta onde, o i vai substituir um lugar. Uhum. Isso. Perfeito. Ele substitui lugares e substitui também aquela parte que foi meio vazio, né? A gente não tinha um pronome para eles, né? Que é o complemento do objeto indireto quando se refere a objetos. Aí o i pode substituir também objetos. Tá. Vamos ver os exemplos, então. Por exemplo, je vais au cinéma. Je vais au cinéma. Je vais où? Au cinéma. Então, o i pode substituir cinema. De novo, aquela regra. Sempre em frente do verbo principal. O verbo principal aqui é i. Então, ficaria j'y vais. J'y vais. Exemplo 2. Tu penses à ton travail? Então, tu penses à quoi? À ton travail. Esse aqui, ele é o complemento do objeto indireto, né? Mas a gente vai usar o pronome i. Por quê? Porque quando se refere a coisa, a gente pode substituir com i. Tu y penses. Você pensa no seu trabalho. A gente pode falar de outra maneira. Tu y penses. Professor, Pode falar. você falou que ele sempre vai antes do verbo principal. E, por exemplo, se tiver um verbo auxiliar num passé composé, ele fica entre os dois? Não. Ou daí ele vai antes do auxiliar? Ele ficaria, nesse caso, em frente do verbo auxiliar. Na frente do auxiliar, né? Isso.
Tipo, a gente vai Ok. seguir do mesmo jeito que a gente está fazendo com os outros lá. Ficaria Ah, beleza. sempre em frente do verbo auxiliar. Uhum. É, Obrigada. de rien. Je vous en prie. Eu quero dar um exemplo aqui. Na verdade, fazer uma pergunta. Qual é o pronome que a gente vai substituir aqui? Exemplo. Falar il parle. Não, vou usar esse aqui. J'aime Paris. J'aime Paris. Tá. Se a gente quer substituir Paris, como que ficaria? J'aime Paris. Se a gente quer substituir Paris. Alguém tem palpite? Ficaria GIM? GIM. Bom, essa é uma pegadinha boa. A pegadinha boa. Você tá uma parte certa, porque a gente falou que pode substituir lugares, né? Mas esses lugares, ele tem que ser um complemento circunstancial de lié. E para você achar um complemento circunstancial de lié, não é necessariamente o nome de um lugar, de um país, ou qualquer que seja, farmácia, estabelecimentos. Você precisa, ou aquele nome precisa responder a pergunta quoi e a pergunta où para ser um complemento circunstancial de lié. Acho que eu vou repetir de novo, para ser repetitivo mesmo. Olha, o nome de lugar, de estabelecimento, de país, para ser um complemento circunstancial de lié, ele precisa necessariamente responder a pergunta où dentro da frase. Se não responde a pergunta où dentro da frase, quer dizer ele tem outro papel dentro da frase. Ele não é mais complemento circunstancial de lié dentro da frase. É o mesmo caso dessa parte aqui. Se a gente for perguntar tu aimes où? Será que a gente consegue responder Paris? Se a gente for perguntar tu aimes où? A gente vai responder com Paris? Não, né? A gente vai responder a gente vai perguntar tu aimes quoi? Né? Aí a gente vai achar Paris. Então, tu aimes quoi Paris? Ele não é complément circunstancial de lié, ele é um complément d'objet direct. Você gosta o quê? O que você gosta? Né? Então a gente vai perguntar com quoi, sempre que a gente pergunta com quoi, para achar o COD, complément d'objet direct. Se não conseguimos perguntar com où, então não é o complemento circunstancial de lié, mesmo que o nome de um estabelecimento, mesmo que o nome de lugar, mesmo que o nome de país, não é um complemento circunstancial de lié na frase. Ça va? Então, Então, ficaria... Pode falar, Fernanda. então como ficaria? J'aime. Je l'aime. Je l'aime. A gente vai usar aqueles pronomes complemento d'objet direct, né? Que a gente viu no outros slides, né? No outros documentos lá. Complemento pronom personnel, complemento d'objet direct. Então, a Paris aqui, terceira pessoa, Je l'aime. je l'aime. Então, fica je l'aime. Je l'aime. D'accord? Gente, entenderam esse detalhe? D'accord.
E uma outra coisa também, né, professora, a gente olhar para o verbo e ver se ele é um verbo transitivo direto, indireto ou intransitivo, né? Uhum. Sim, isso aí é um bom detalhe. Isso é um bom É, detalhe. porque, por Mas, exemplo, o geme é um verbo intransitivo, né? aham, é um bom detalhe. Eu poderia pegar também esse caminho, mas é um caminho ainda muito mais complexo para explicar Mas, para todo mundo. entendi. Uhum. Mas eu pego mais esse caminho porque ele é mais simples, bom, no meu entendimento, né? Mais simples. Se você conseguir enxergar isso, é bom. É bom, Ah, tá d'accord. certo. Uhum, tá certo enxergar também dessa maneira. Então, por exemplo, se a gente enxerga dessa maneira, como verbo intransitivo, o intransitivo sempre vai ser é, com o te, o le, né? Os pronomes complementos diretos, né? Uhum. Só para os outros entender. Você quer dar um exemplo? Você consegue dar um exemplo só para os outros entender? Hum, é, je mange, je, je mange la pasta. Uhum. Je le mange. Je mange, je mange. Je Tá mange certo. la pasta. Je mange. Je le mange, né? Je le mange. Tá certíssimo. Então, je le E daí, mange. os complementos diretos e indiretos sempre, então, podem ser substituídos pelo o EN e o Y. O complemento o quê? Os complementos, os verbos transitivos diretos e indiretos, eles podem ser substituídos pelo AN e pelo I. Ou só os indiretos. Os É, eu diretos. Uhum, pode falar. Professora Amanda. creio que sim, né? Os indiretos ali, quando você tem uma preposição, né, na pergunta. Isso. E os diretos você não tem a preposição. Uhum, Então, Gelene, os gelene, diretos não, né? de pense aqui. Uhum. uhum. De e pense. Je pense. Aham. Pense aquá. Oi, de pense. Sim. Aí, vê só um detalhe só que você precisa prestar atenção, né? Se for pessoa, não vai ser I, mesmo que comece com A. Se for pessoa, seria lui, né? E lá, se for objeto, aí pode, sem pensar, colocar ir. Só olhar esse detalhe. Mas tá certo enxergar assim. Tá muito certo. D'accord, merci. D'accord, Fernando. Tá. Vamos então continuar. Essa aula é mais técnica, né? Mais gramática, bem chato. Mas vale a pena, né? Para a gente saber sofisticar mais o nosso francês. Observação. Aqui tudo a gente já falou, a gente resume tudo que está aqui. Bélier de vêtements, de phrases introduites par la préposition a ou en. Então, isso aqui a gente já falou tudo. A gente resumiu. Então, tudo isso aqui, se você pergunta com o e já acha o complemento circunstancial dele, então você pode, sem pensar duas vezes, usar i. Agora, o complemento, o pronom adverbial en. O pronom adverbial en, olha, aqui tem mais coisa, mas eu quero resumir dessa forma, que é mais legal. Sempre que você vai ver uma palavra que é introduzida com du, de lá, que a gente chama em francês partitif, né? Que é introduzido com um partitif, que são du. Alguém lembra o que é du? Não, né? O du, ele é a junção de de mais le, né? Por exemplo, du lait,
du café. Quando você vê uma palavra introduzida com de, o de lá, o dele, o de, você pode substituir com en. Quando você vê uma palavra que é introduzida com une, un, deux, que são artigo indefinido, você pode substituir também com en. Quando você vê um verbo que necessita da preposição de, por exemplo, parler des études, parler des affaires, parler du travail, parler de la science. Então, você vai usar, pode substituir com en. Então, vamos com os exemplos, né? Os exemplos, mais tranquilo. Aí. Sumiu, voltou. Vou pegar esse exemplo aqui. Um exemplo. Aqui. Achète 5 cartes. 5 cartas. Esse aqui entra já como participo. Não quero chegar ainda aqui. Vou pegar um simplesinho ainda. Se a gente quer seguir a lógica de fazer pergunta, você pode fazer a pergunta com do ou fazer a pergunta com quoi, né? Mas não vamos seguir eu não quero seguir a lógica de pergunta. Vamos mais identificar pelos participativos, né? O que a gente falou. Aqui, a palavra está sendo introduzida com de lá. Todo mundo enxergou de lá aqui? Je sors de la piscine. Se você pergunta, je sors d'où? Então, je sors de la piscine. Se eu não quero repetir mais de la piscine, na frase, eu vou falar j'en sors. Tu en sors, né? Tu sors de la piscine. Tu en sors. Sempre em frente do verbo principal. O verbo principal aqui é o verbo sortir, que é conjugado na primeira pessoa de singular, né? No presente do indicativo. Então, tu en sors. Todo mundo entendeu essa parte? Ils vendent de vêtements. Então, tem um pronome, não, um artigo indefinido. De vêtements. Ils vendent quoi? Olha que detalhe importante. Quando a gente fazia a pergunta por quoi, era para achar o complemento do objeto direto, né? Era para achar. Então, se a gente não tinha esse detalhe aqui de que sempre que é um artigo indefinido, a gente usa un, a gente ia substituir com o quê? A gente ia substituir com o pronome complemento do objeto direto, sem pensar, né? Mas aí entra esse detalhe. Sempre que a palavra é introduzida com um artigo indefinido, introduzido com um participe seria de lá, du, l'apóstrofe, de. Então, a gente vai substituir, mesmo que sendo um complemento do objeto direto, a gente vai substituir com en. Esse que é o detalhe que difere as duas coisas. Acho que eu vou fazer uma... Não. Quero que vocês façam uma tabela. Você vai ajudar muito. Tipo, quanto que a gente vai usar esse? Quanto que a gente vai usar esse? E faz uma tabela. Vai ser interessante. Então, esse quoi. Então, a gente pode falar il en vend. Podemos substituir com en. Il lui est parlé de tes problèmes. Parler de, um verbo que necessita da preposição de. Então, nesse caso, mesmo que aqui de lui a parlé de quoi, sendo um COI, a gente vai precisar usar um en. J'en lui ai parlé. Aqui a gente fez uma
substituição de lui e de un. Mas, de qualquer forma, a gente já tem a noção de un. Gente, vocês estão entendendo essa parte? Tá. Olivia, tá tudo bem? Fernanda, tá tudo bem? É que eu não tô vendo o rosto de vocês, não sei se estou reagindo como. Não, tá caminhando. Tá caminhando. Pra mim tá tudo bem. Tá tudo bem. Aham. Gente, se vocês for interpretar essa noção, como que vocês falariam? Com as suas próprias palavras. Olivia, como que você falaria com as suas próprias palavras? Não precisa ser igual a eu falei. Eu falaria que o pronome adverbial un é para substituir. Não é um lugar, mas esse complemento circunstancial do lugar. Aí a última parte eu não saberia como explicar esse complemento do objeto direto. Ah, tá. Já vou explicar de novo, né? Mas, Fernanda, se você for explicar, como que você explicaria? Então, o an, ele vai, né, substituir um complemento direto, né? Quando vai ter somente o artigo, não vai ter uma preposição antes desse complemento. Uhum. Tá. Boa. Beatriz, o que você falaria? O que me chama mais atenção nesse caso foi esse caso que tem uma palavra introduzida com um partitif, né? O do, de lá, o artigo indefinido, in, de, e o verbo em de, parler, de, faire, de. Então, sempre olhar isso para conseguir substituir pelo em, no caso, né? Perfeito. Professora Mônica, quer completar também? Eu acho essa parte bem complicada, né? Porque aí tá como, deixa eu dizer, um complemento circunstancial de lié. O de lié é de lugar, né? Mas aí, por exemplo, quando você fala da venda, não para nós aqui em português, né? Não se liga a lugar. A da piscina, sim. Tu sors de la piscine, du. Tu en sors. Mas aí, das vestimentas e da Lanvandã, e falar dos problemas, eu já fiquei um pouco confusa. Sim. Né? Não, mas tudo bem, eu vou estudar bem isso aí, né? Você explicou muito bem, mas é que quando não tem nada correspondente, eu não consegui achar alguma coisa correspondente. Vocês conseguiram, meninas? Lanvandã, que seria... Ils vendent des vêtements. Porque a gente vai substituir alguém entendeu porque a gente substituiu Ils vendent des vêtements. Meu raciocínio, eu estou tentando seguir o raciocínio dos verbos em português, transitivo direto, transitivo indireto, porque aqui a gente está lidando com os verbos transitivos direto, né? Sim, sim. Quem vende alguma coisa, quem fala alguma coisa. E quem sai de algum lugar, né? Quem sai de algum lugar. Quá e de quá. Tá. Tudo, para mim, a aula foi ótima. Essa parte aí que eu não consegui muito... Entender, né? Tá. Não é nem entender, eu teria que substituir isso aí por algo em português. Eu não consigo desvincular. Mas tu sors du. Ele é. Tu sors, ele é, porque ele complementa sua construção. Não, oui, ça c'est lié. Mas os outros aí não, né? A gente fez a pergunta com o do. Agora, quando a gente faz a pergunta com quá, a gente acha o seu de. Igual tá aqui. A gente precisa fazer a pergunta com quá também. O com do, né? Se a gente já faz a pergunta com do, é para achar a circunstância dele. Se a gente faz com quá para achar o seu de. Ele também pode substituir um seu de, né? Por isso a gente fez a pergunta aqui, quá. Ils vendent des vêtements. Ils vendent quoi? Des vêtements. Então, podemos substituir des vêtements com un. Por quê? Porque ele é
um COD, um complemento do objeto direto. Aí vem aquele lá, por que a gente não substitui com pronome complemento do objeto direto? Porque quando o complemento do objeto direto ele é introduzido com um artigo indefinido, que é no caso aqui de, a gente tem a obrigação de usar os pronomes, o pronome adverbial a. Por isso que a gente não vai usar o pronome complemento do objeto direto. Mas, se esse vêtement aqui não for introduzido com o artigo de, a gente não teria necessidade de usar en. Por exemplo, il a le vêtement. Não, il y a le vêtement. Vou até escrever aqui a diferença, né? Il y a le vêtement sur aleatório, la table. Il y a le vêtement sur la table. A gente faria a pergunta com il y a quoi? Para achar o COD, né? Il y a le vêtement. Il y a le vêtement. Então, quer dizer, a gente pode substituir le vêtement. Com o quê? Agora, não tem por que usar o pronome a nesse caso. Por quê? Porque não é introduzido com o pronome com artigo indefinido, nem com o partitivo, né? De, du, de lá, né? L'apóstrofe. Então, nesse caso, a gente substituiria com o quê? Quero saber de vocês. O que a gente podia substituir aqui? Nesse caso aqui. Il y a le vêtement sur la table. Com o quê? A gente acha... pode falar. Il y a? Il y a, tem. É uma maneira de falar tem. Tem roupa em cima da mesa. Il y a? Não, il y a. Não, sim, mas para substituir, colocaria o L com apóstolo. Il y a? Não, né? Vamos escrever para entender a sua ideia. Você substituir com qual pronome? Le, la. O L. O L, né? Ah, entendi a sua ideia. Então, você quer falar que ficaria assim, né? Assim, né? Il y a isso sur la table. Il y a sur la table. Uma maneira que a gente evita de falar, porque é muito, muito complexo de pronunciar, mas gramaticamente está certíssimo de escrever assim. Aí, se alguém fala, por quê? Explica. Porque o le vêtement, ele é um complemento do objeto direto. Então, se a gente for substituir, a gente vai substituir com pronome, complemento do objeto direto. A gente não substituiria com o complemento do objeto direto só na exceção se tiver um partitivo introduzindo esse complemento. Os particípios são de du, são de lá, são l'apóstrofe, né, são de. Ou se tivesse um artigo indefinido introduzindo. Quais são esses artigos indefinidos? Une, un, deux. Ou se fosse um verbo que necessita da preposição de. Parler de, faire de, né, penser de. Aí a gente substitui com o pronome en. Gente, essa parte precisa fixar, fazer esse exercício, né? E Fernanda, queria falar alguma coisa? Então, eu estou aqui olhando e pensando, né? Por exemplo, esse exemplo, je vais au cinéma, né? Daí eu faço a pergunta, né? Então, ao cinema. Então, j'y vais. Je vais au cinéma, né? Seu exemplo, né? Je vais au cinéma, Vamos escrever aqui.
Que era o anterior, né? Que a gente tinha visto. Tá. E daí eu estou pensando assim, né? Aqui a gente usou o I, Jivan. GV, né? GV, GV. Porque a gente usou... E aqui no outro, aqui, ó, tô só de la piscine. E aqui a gente daí usou o an. Aí por quê? Alguém conseguir responder essa pergunta? Por quê? Os dois me confundiram. Alguém conseguiu responder essa pergunta? Prestaram atenção na pergunta? Fernanda, eu não consegui responder. Fernanda, pode repetir de novo a sua pergunta para os outros? Prestar bem atenção. Então, no primeiro caso, a gente usou o I, e no segundo caso, a gente usou o an. Por quê? Alguém conseguiu? Por exemplo, daí se a gente pensa quem vai a algum lugar. Né? Quem sai de algum lugar. Só muda o a algum lugar, ou sai de. Mas os dois são intransitivos, né? Eu entendi. Só que o detalhe é tão mínima, que se você não prestasse atenção, você não entende, sabe? O detalhe é assim. Nessa primeira pergunta, nessa primeira frase, para achar esse complemento circunstancial de lié, você fez a pergunta simplesmente com o. E nessa aqui, para achar o complemento circunstancial de lié, você fez a pergunta com do. Essa que seria a diferença. Outra diferença é que aqui, nesse complemento, ele é introduzido com um de lá, que é um partitivo. Entendeu? Outra diferença que você pode olhar. Sim. Ele é introduzido com um partitivo, mas aqui não tem partitivo, mesmo sendo um complemento circunstancial de lié. Tipo, os dois podem substituir um complemento circunstancial de lié, sendo i ou sendo un. Pode substituir um complemento de lié. Mas a diferença é a maneira que esse complemento circunstancial de lié é introduzido dentro da frase. Esse aqui é introduzido com partitivo. E a pergunta a gente faz com do. E esse aqui, a gente faz a pergunta com o, simplesmente o. D'accord. Tipo, começando a clarear. Aqui, olha aqui. Aonde que ele tá? Aqui. Aqui a gente faz simplesmente com o, né? Para achar. A gente simplesmente faz com o. E ele não precisa de partitivo, nem de um artigo indefinido. Então, aqui seria JV, né? Sem peso na consciência. A gente já vai substituir JV. Sem peso, nenhum peso na consciência. E aqui, sem nenhum peso na consciência também, j'en sors. Aí, se a pessoa perguntar para você, mas por que? Explica. Por que aqui você usou i e por que aqui você usou un? Aí fala para a pessoa, simplesmente, porque aqui, esse complemento circunstancial dele é introduzido com um partitivo. E mesmo que não tivesse um partitivo, se tiver aqui um artigo indefinido, por exemplo, je sors d'une piscine. Esse in é um artigo indefinido. A gente vai substituir com un também. Então, você explica por que o complemento circunstancial dele ele é introduzido com um artigo indefinido. Pode ser introduzido também com um partitivo. E aqui você vai falar porque ele é introduzido, porque simplesmente ele é um partitivo. A gente faz a pergunta com o. D'accord. Gente, tranquilo? Entendi. Então, quando faz a pergunta com o, é jiva. Quando do, é an. Do J'en sors. É só esse detalhe, né? Bem mínima, né? Bem
pequenininha. Mínimo, Às vezes sim. não dá para enxergar. Je vais à la ferme. Je vais y Oui, faire. je vais à la ferme. Je vais Je vais à où? la ferme. J'y vais. J'y vais. C'est ça? Je vais à la ferme. Je vais à la ferme. Entendi. Je vais à la ferme. J'y vais. Tu vas où? À la ferme. Je viens de la ferme. C'est ça? Je viens de la viens. Vamos escrever aqui para os outros. Tá. Je viens. Assim, né? Je viens de la ferme. Ferme. Não tem esse ferme assim. Je viens de la ferme. Gente, se for você, qual dos dois vocês substituiria? Je viens d'où? Jean vient. Isso. C'est ça? Jean vient. Isso. Isso. Perfeito. Jean vient. Jean vient. Perfeito. Perfeito. Gente, então pegaram bem essa parte. O que eu quero que vocês façam? Vocês vão se dividir em turma para fazer a atividade final. O que vai consistir essa atividade? Vocês vão se regrupar pelo menos em 2 grupos. Vão fazer uma tabela explicando a diferença de todos, né, os pronomes. Tipo, esse aqui usa nesse momento, né, dá um exemplo. Esse aqui usa nesse momento, dá um exemplo. Esse aqui, nesse momento, dá um exemplo. Aí vocês vão apresentar. Faz um slide para fazer uma apresentação. Vai ser a nossa atividade final para esse ano. D'accord? Aí eu vou falar também para os outros, né, que não vieram hoje. Vai ser a nossa atividade final. Quando que é para entregar, professor, para enviar? Não, a gente vai fazer isso na nossa última aula. Tá. É que a semana que vem eu vou estar viajando e eu vou estar sem condições de participar da aula. Vai ser na outra, a nossa última aula. Ótimo. Daí só justificando que a semana que vem eu não consigo participar. Tá. Perfeito. Mas vai ser na última aula, né? Vocês que vão dar aula. Beleza. Obrigada. D'accord, les amis. Se não tiver dúvida, a gente vai encerrar hoje aqui. Eu peço desculpa pelos 15 minutos a mais que eu peguei. Hoje foi uma aula meio que só falei em português, porque precisa falar em português. Foi diferente, né, das outras aulas, porque é uma aula bem técnica. Então, se a gente fala em francês, às vezes acaba atrapalhando no entendimento. Por isso que eu falei só em português. Mas na próxima aula vai ser normal. D'accord, les amis? Bon week-end à vous. Merci, bon week-end à tous. Merci. Au revoir, les amis. Bon week-end. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.